Como um álbum conseguiu dominar a música, a internet e o comportamento de uma geração, e ainda transformar uma artista cultuada em vencedora de Grammy? Em 2024, Charlotte C. não lançou apenas um disco, ela lançou uma estética, uma atitude e um caos pop eletrônico tão bem calculado que transformou Brat em uma das eras mais comentadas e influentes da cultura pop recente. Mas o que fez esse projeto explodir desse jeito? Foi a sonoridade agressiva e viciante? Foi a capa verde-limão de fonte simples que virou símbolo? Foram os hits, os virais, os remixes e o chamado Brat Summer? Ou foi o fato de Charli ter vencido em 4 frentes ao mesmo tempo? Crítica, charts, impacto cultural e prêmios. No vídeo de hoje, a gente vai entender por que Brat não foi apenas um álbum de sucesso. Foi um fenômeno que transformou um disco em linguagem, uma capa em símbolo e uma era em identidade. Quem é Charli XCX? Antes de entender por que Brat virou um dos maiores acontecimentos pop de 2024, vale olhar rapidamente para a artista por trás dessa explosão. Charli XCX, nome artístico de Charlotte Emma Aitchison, nasceu em 2 de agosto de 1992 em Cambridge, na Inglaterra. Cantora, compositora e uma das figuras mais inquietas do pop britânico, Charli construiu a carreira transitando entre o mainstream e a experimentação, sempre com uma habilidade rara de transformar o pop em algo mais ousado, mais eletrônico e muitas vezes à frente do próprio tempo. Ao longo dos anos, ela deixou de ser apenas uma hitmaker para se tornar uma artista vista como referência criativa dentro do pop alternativo e da música de pista. O fim de Crash e uma transição para uma nova era. Antes de Brat, a história da Charli estava em outro ponto. Em 2022, aos 29 anos, ela lançou Crash, um álbum com sonoridade dance pop e synth pop convencional, com estética forte, refrões fáceis e uma imagem mais calculada. O disco funcionou comercialmente, chegou ao topo das paradas do Reino Unido, foi bem recebido pela crítica e ajudou a ampliar ainda mais o nome da artista. E é aí que a transição para Brat começa a fazer sentido. Se Crash parecia a Charli ocupando o palco do pop de forma mais estratégica, Brat surge como o momento em que ela decide rasgar parte desse acabamento e voltar para uma sonoridade mais crua, clubber, debochada e pessoal. Em vez de seguir pelo caminho mais previsível depois de um álbum bem sucedido, Charli fez o oposto. Mergulhou em uma estética agressiva, em batidas mais sujas, em letras mais diretas e em uma persona que transformava insegurança, ironia, ego, vulnerabilidade e excesso em conceito. Brat não nasceu só como continuação de uma carreira. Ele nasceu como reação, como ruptura e como reposicionamento artístico. No fim das contas, muito mais culturalmente poderoso. E foi justamente dessa mudança de pele que nasceu a pergunta central da era. Como um álbum tão direto, tão confrontador e tão aparentemente bagunçado conseguiu vencer em 3 frentes ao mesmo tempo: crítica, público e impacto cultural? O nascimento de Brat. Quando Brat começou a ganhar forma, já estava claro que Charli queria recuperar algo que sempre esteve no centro da identidade dela: a relação com a pista, com o clube, com a música eletrônica e com a sensação de liberdade que esse universo oferece. Em entrevista ao Resident Advisor, a própria Charli resumiu esse espírito ao falar do fascínio que sente pela música eletrônica e pelo fato de que, nesse universo, tudo pode continuar, tudo pode ser reimaginado, tudo pode ser remixado. Essa ideia ajuda muito a entender Brat, porque o álbum parece ter sido pensado não como um objeto fechado, mas como um organismo vivo, algo que podia crescer, se deformar, ganhar novas versões e continuar se reinventando ao longo da era. A capa verde, a estética e o começo do Brat Summer. O álbum Brat foi lançado oficialmente em 7 de junho de 2024 pela Atlantic Records e já indicava uma mudança de rota. Foi a identidade visual da era que transformou o álbum em um acontecimento instantâneo que foi invadindo o mundo. Antes mesmo de muita gente ouvir o disco inteiro, uma imagem já estava circulando por toda parte. A capa verde-limão com a palavra Brat escrita de forma simples, quase crua, sem glamour e sem esforço para parecer bonita. E talvez esse tenha sido um dos movimentos mais inteligentes da Charli. Na ocasião, a artista admitiu que não esperava a boa recepção do disco.
Por isso, resolveu economizar para investir em outros aspectos do lançamento. Segundo ela, a ideia inicial de fazer uma capa com texto veio de economizar dinheiro. Eu achava, esse álbum não vai agradar muita gente. Eu pensei, acho que vou fazer um ensaio fotográfico para a imprensa e então talvez economizar na capa do álbum. Mas mal sabia ela. Sobre o uso da palavra brat, Charli explicou que, mesmo sem ser a ideia no princípio, a capa deu o tom de uma questão que ela gostaria de levantar, a da imagem das mulheres na música pop. Aquele verde berrante virou muito mais do que uma cor. Virou meme, virou referência estética, virou filtro, virou piada interna da internet e, acima de tudo, virou um código visual instantaneamente reconhecível. O próprio site da Official Charts descreve como esse verde acabou influenciando de danças no TikTok a campanhas visuais muito além da música. Foi assim que começou a nascer o chamado Brat Summer, se transformou em um estilo de vida. Mais do que divulgar um álbum, Charli construiu um vocabulário visual e emocional em torno dele. É sobre incorporar uma energia, e quando um disco consegue fazer isso, ele deixa de ser apenas um lançamento e começa a funcionar como comportamento popular cultural. Hits que deram corpo à era Brat. A força colossal de Brat não ficou só em conceito. Ela também apareceu nas músicas, turnês, premiações que sustentaram a era e fizeram o álbum permanecer em movimento por meses. A primeira grande porta de entrada foi Von Dutch, o single que abriu oficialmente o universo de Brat com um tom provocador, agressivo e debochado, vencedor de um Grammy, o primeiro da cantora. Depois veio o 360, que talvez seja a música que melhor apresentou a mitologia de Brat ao grande público. Era Charli se colocando no centro do próprio universo, com uma letra cheia de autorreferência, um clipe carregado de figuras da internet e um refrão que ajudou a cristalizar a estética da era. No Reino Unido, a faixa chegou à posição de número 11, tornando-se um dos maiores singles da carreira da Charli por lá. Alcançou também a posição 41 na parada da Billboard Hot 100, na atualização datada de 17 de agosto de 2024. Mas talvez o caso mais interessante tenha sido a música Apple, que explora o seu relacionamento complexo e o trauma intergeracional com os seus pais. A música não nasceu como single óbvio da campanha, mas ganhou vida própria quando explodiu no TikTok graças a uma coreografia viral que espalhou a faixa muito além da base inicial da Charli. A música alcançou a posição 51 como pico na Billboard Hot 100 e ficou no número 8 no Reino Unido. Outro ponto-chave foi Girl So Confusing, especialmente depois do remix com Lorde, Sympathy is a Knife. Esse som synth-pop se destacou muito por sua vulnerabilidade e paranoia. Singles promocionais tiveram olhares do público também como Club Classics e B2B. Muita música boa se destacou no álbum. Hey Billy, you there? E, claro, existe Guess, que já apontava para o lado mais hedonista e provocador do álbum, mas explodiu de vez quando ganhou o remix com a cantora Billie Eilish. A colaboração estreou em número 1 no Reino Unido, deu a Charli seu primeiro número 1 britânico como artista principal e ainda rendeu à era um dos seus picos finais de exposição. A música alcançou a posição de número 12 na Billboard Hot 100 americana, um marco mostrando a força de Brat por lá. Mas se os hits ajudaram a manter a era viva, a grande pergunta era: será que a obra se sustentava musicalmente? E a resposta foi um sonoro sim. O universo do álbum Brat expandiu-se em duas principais ramificações oficiais. O disco deluxe, Brat and It's the Same, but there's 3 more songs, so it's not. E o aclamado álbum de remixes, Brat and It's Completely Different, but it's also Brat, trazendo colaborações reimaginadas com nomes como Lorde, Troye Sivan, Billie Eilish e Ariana Grande. Gerou também um filme chamado The Moment, produzido pela A24 e dirigido por Aidan Samiri. Brat funciona porque Charli XCX conseguiu fazer algo que nem sempre é simples no pop contemporâneo:
equilibrar a experimentação com acessibilidade. Ela mostra uma persona debochada, contraditória, intensa, às vezes vaidosa, insegura. Mostra o envelhecimento dentro do pop, relações humanas às vezes vulnerável, outrora eufórica e às vezes desconfortavelmente honesta. Consegue ver o sucesso de Brat em 4 frentes? Crítica especializada, aclamado como uma obra-prima, os charts, impacto cultural e prêmios. Tudo isso definiu uma era. Grammy goes to Brat, Charli XCX. No fim, Brat não conquistou 2024 tentando ser perfeito. Conquistou porque entendeu que, às vezes, o caos certo pode dizer muito mais sobre uma geração inteira do que qualquer pop cuidadosamente polido. E para você, qual foi o verdadeiro segredo do sucesso de Brat? A estética verde, os hits, o Brat Summer, o impacto cultural para as próximas décadas? Ou o fato de Charli XCX finalmente ter transformado anos de influência em uma era premiada, reconhecida e impossível de ignorar? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber se pra você, Brat foi só um grande álbum pop ou uma das eras mais marcantes dos últimos anos. Espero você ter gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like também, porque aqui é nosso estúdio de memória. Até o próximo vídeo.